Eu estava lembrando aqui de uma história que diz que um homem sempre reclamava da sua televisão. Ele dizia, a imagem está sempre embaçada e eu não consigo ver. E ele levou essa televisão para muitos técnicos, mas nenhum nunca deu jeito. Até que um dia alguém descobriu que o problema não estava na TV, mas estava nos seus óculos sujos e arranhados. E na nossa vida, meus irmãos, espiritual também é a mesma coisa, porque muitas das vezes nós olhamos com os óculos embaçados, sujos pelo medo, pela incredulidade, e não conseguimos enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão sobre quando os nossos olhos espirituais são abertos. E eu convido você a abrir aí a palavra de Deus em Lucas capítulo 24. Lucas 24, vamos ler do versículo 13 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, do 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Até aqui, irmãos. Podem sentar. Esse texto, meus irmãos, fala justamente disso, dessa história que eu contei aqui no início. Esses dois discípulos, e esse texto nos transporta para o final da tarde, daquele dia que Jesus ressuscitou, aonde dois discípulos estavam caminhando ali para aquela aldeia. Eles estavam com a sua visão embaçada. Eles tinham relatos de que Jesus tinha ressuscitado, porque as mulheres contaram para eles. Pedro foi lá no túmulo e não encontrou Jesus. Eles tinham relatos, mas eles não conseguiam acreditar ainda que Jesus tinha ressuscitado. E eles iam ali naquele caminho conversando sobre essas coisas. E Jesus apareceu até eles e eles não perceberam. Jesus foi caminhando com eles, perguntou a ele, o que é que vocês estão comentando aí? E ele vai dizer, onde é que você estava que não está sabendo das últimas coisas que aconteceram? Que Jesus, o Nazareno, profeta, em palavras, em obras, foi crucificado e morreu. E que eles pensavam que Jesus, no versículo 21 vai dizer, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois disso tudo, já é este o terceiro dia desde que tudo isso sucedeu. Eles ainda não conseguiam, meus irmãos, perceber que Jesus já estava ressuscitado. E eu quero trazer uma reflexão para os irmãos nesse texto. E no versículo 3 ao 24, se vocês prestarem atenção aí, nós vamos ver que os discípulos eles estavam com os olhos fechados pela incredulidade. Eles tinham notícias, eles receberam a promessa, muitas vezes eles escutaram Jesus falando que ia ser morto, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. E esse era o terceiro dia. Eles já tinham relatos que Jesus não estava mais no túmulo, mas eles ainda não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos eles conversavam sobre isso e o seu coração estava cheio de dúvida. Sem os olhos, meus irmãos, espirituais estarem abertos, se os nossos olhos espirituais não estiverem abertos, nós não vamos conseguir, meus irmãos, ver coisas extraordinárias que estão acontecendo ao nosso redor. Porque a incredulidade, ela embaça a nossa visão espiritual. Não conseguimos enxergar a promessa de Deus na nossa vida. Se você percebeu, hoje está uma calmaria aqui. O culto hoje foi... Eu não tenho nem palavras, eu sentado ali e sentindo a presença de Deus. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para perceber aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A incredulidade, ela embaça a nossa visão. E infelizmente, meus irmãos, muitos estão assim, com a visão embaçada. Estão igual a esses dois discípulos, caminhando com Jesus do lado e sem perceber. Jesus fazendo coisas extraordinárias e a pessoa murmurando.
A presença de Jesus enchendo pessoas, batizando pessoas todos os dias, salvando, e a pessoa murmurando, dizendo que o culto não foi essas coisas, dizendo que o louvor não foi essas coisas. Mas Jesus está operando nessa igreja. A presença do Senhor, ela está no nosso meio todos os dias. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar essas coisas que o Senhor está fazendo. Meus irmãos, não podemos deixar que a incredulidade entre na nossa vida. Porque a incredulidade, ela esfria a chama do nosso coração. Ela embaça a nossa visão espiritual. E nós não conseguimos enxergar a promessa de Deus na nossa vida. Deus, ele tem promessa para cada um de nós. E muitas vezes nós não conseguimos perceber, porque nós estamos com os olhos espirituais fechados. A incredulidade, ela fecha os nossos olhos, mas a palavra de Deus, ela abre. Se você perceber, do versículo 25 ao 27, o coração dos discípulos, eles foram aquecidos pela exposição da palavra. Quando Jesus começou a pregar para eles, de Moisés, foi passando pelos profetas e falando das passagens que falavam justamente dele. E os discípulos mais na frente vão dizer que o coração deles foi aquecido. O coração deles começou a arder pela exposição da palavra. O Espírito Santo abre os olhos do coração quando a palavra é entendida. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nosso coração arde. E é isso, meus irmãos, que muitas das vezes está faltando na nossa vida. É esse ardor do nosso coração por meditar na palavra do Senhor. Muitas das vezes o que está faltando, meus irmãos, para nós começarmos a perceber as coisas extraordinárias que Deus está fazendo no nosso meio, é esse ardor no coração que vem através da palavra do Senhor. O Espírito Santo abre os olhos do coração quando nós entendemos a palavra do Senhor. Nós precisamos, mais do que ouvir sermões, irmãos, nós precisamos permitir que a palavra de Deus, ela aqueça o coração, traga esse fogo no nosso coração e traga vida para dentro de nós. Tem uma frase que é bem conhecida de John Wesley, que ele diz que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Mas essa luz e esse fogo, meus irmãos, ele só vai vir através da exposição da palavra, através da presença do Senhor no nosso meio. Se você quer ter os seus olhos abertos, seus olhos espirituais abertos, mergulhe na palavra do Senhor. Busque a presença dele todos os dias. E você vai começar a enxergar coisas que você não percebe olhando com os olhos naturais. O mundo espiritual, meus irmãos, ele é mais real do que o mundo natural. Coisas estão acontecendo todos os dias ao nosso redor e muitas das vezes nós não estamos percebendo. Muitas das vezes o inimigo ele está tentando entrar na nossa casa para destruir as nossas famílias e nós sem conseguir enxergar. Porque os nossos óculos espirituais estão arranhados e manchados pelo medo, pela incredulidade e pela falta da presença do Senhor. E no versículo 28 até o 31, nós vamos ver que os olhos desses discípulos, eles foram abertos pela presença de Cristo. Eles só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão, quando ele estava ali na mesa com eles, que pegou o pão, deu graças, e eles perceberam então que Jesus, que aquele que estava com eles, era o Senhor Jesus Cristo. É a presença do Senhor, meus irmãos, que abre os nossos olhos espirituais. A presença de Cristo é o que muda a nossa percepção espiritual. A diferença, meus irmãos, de um ateu, daquele ateu que é conhecedor da palavra, que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para um crente, é justamente essa, a presença do Senhor. Tem ateu que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não tem a presença. Porque o que faz a total diferença, meus irmãos, na nossa vida, é justamente a presença do Senhor. A ceia, a comunhão, a intimidade com Jesus revelam quem Ele é. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Nós precisamos estar em comunhão com a nossa igreja, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a nossa liderança, para que a presença do Senhor, ela transborde na nossa vida. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Não só guerra política, não só guerra entre os países, mas nós estamos em uma guerra espiritual. E muitos crentes estão dormindo, estão cochilando, estão sem perceber o que está acontecendo.
Mas nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos inquieta a despertar, a abrir os nossos olhos espirituais, a começar a nos consagrar, a buscar a presença dele, a nos revestir da armadura de Deus. Porque o Senhor dos Exércitos, ele não nos alistou no exército dele para ficar apenas sentado no banco da igreja. Mas ele nos chamou para guerrear. Ele nos chamou, meus irmãos, para resgatar os perdidos. E quando nós temos os olhos abertos pela presença de Cristo, nós entendemos isso. Muitas das vezes Jesus está ao nosso lado, mas só o reconhecemos quando buscamos intimidade com Ele. Se a presença de Cristo, meus irmãos, ela não tiver no nosso meio, tudo isso aqui é em vão. Se a presença do Senhor não estiver aqui nesse lugar, não adianta a gente sair de casa, vir para aqui, cantar louvores, depois ler a Bíblia. Se a presença do Senhor não estiver aqui, não adianta nada disso. Porque o pastor não tem poder nenhum. Porque eu não tenho poder, ninguém aqui tem poder nenhum. Mas a presença do Senhor na nossa vida é que nos dá esse poder de transformar vidas. Então busque ao Senhor, que nós todos os dias, todos os cultos de oração, nós viemos fazer isso que nós fizemos aqui hoje, se reunir, clamar ao Senhor, rasgar o nosso coração, e a presença do Senhor, ela desce, como ela fez hoje aqui. Se você não percebeu que Jesus se fez presente aqui, que o Espírito Santo de Deus fez coisas extraordinárias aqui hoje, você precisa limpar os seus óculos espirituais. Do versículo 32 ao 35, nós vemos que depois que o coração deles foi aquecido pela palavra, depois que a mente deles foi aberta, que os olhos deles foi aberto pela presença de Cristo, nós vemos que a mente deles foi iluminada para a missão. Quando eles entenderam que Jesus estava vivo, quando eles perceberam que o Senhor estava ali na mesa com eles, eles não conseguiram ficar ali, eles voltaram para Jerusalém e foram anunciar que Cristo estava vivo. E é assim que acontece conosco, quando temos os nossos olhos espirituais abertos. Nós conseguimos enxergar que Jesus Cristo, Ele vive e reina, e nós não conseguimos ficar calados. Nós queremos anunciar para as pessoas que Ele vive e que Ele está no nosso meio andando conosco. Eles não conseguiram guardar aquela notícia para eles. Se vocês perceberam no texto, quando eles iam caminhando com Jesus, eles falaram para Cristo, fica conosco porque já é tarde. Eles entendiam que era perigoso andar aquela hora da noite, mas quando eles reconheceram que Jesus tinha ressuscitado e estava ali com eles, eles nem lembraram disso, eles nem tiveram medo, eles voltaram na mesma hora para Jerusalém, para anunciar que Cristo vive. Porque quando nós percebemos, quando nós entendemos que Cristo está vivo, o medo some da nossa vida, a incredulidade desaparece, e nós não conseguimos ficar calados, nós queremos anunciar que Ele vive e que Ele reina para todo sempre. Quem tem olhos espirituais abertos não fica parado, torna-se testemunha viva do Cristo ressuscitado. Então, meus irmãos, nós aprendemos que quando os olhos espirituais são abertos, deixamos a incredulidade e experimentamos a fé. Quando os olhos espirituais são abertos, nós passamos a ver as Escrituras com clareza, nós conseguimos entender, nós reconhecemos a presença real de Jesus Cristo no nosso meio, nós somos impulsionados a compartilhar a boa nova. Então, meus irmãos, a minha oração nessa noite, o meu apelo nessa noite, é que nós possamos todos os dias pedir para que Jesus esteja abrindo nossos olhos espirituais, que Jesus esteja limpando os nossos óculos espirituais, porque Ele ainda caminha conosco, Ele ainda explica a palavra, Ele ainda parte o pão e Ele ainda nos envia a anunciar que Ele vive. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu queria trazer para você nessa noite, e queria dizer que justamente isso, que nós viemos todos os dias nos reunir como nós fizemos hoje aqui, com o coração aberto, clamar a Ele, buscar a presença dEle, porque Jesus Cristo, Ele vive e reina para todo sempre. E desde já eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus, e que nós possamos refletir nisso,
que nós temos que estar com nossos olhos espirituais abertos, porque estamos em guerra, e é uma batalha que nós já sabemos que o final, nós já sabemos que vamos sair vitoriosos. A questão é, como o pastor falou no curso, se nós queremos participar ou não. Nós queremos fazer parte dessa vitória ou não. Então busque ao Senhor e clame a Ele todos os dias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.